essa questão do antes e depois, o marketing na medicina. A gente vê que tem muito médico postando. Olha, isso pode ou não pode? então, a questão Fotos de antes e depois. O antes e depois, Então, o cara tipo, fez a você veja bem. cirurgia. Você veja bem, você tem uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina que regulamentou, né, tá no Código de Éticas, inclusive, a publicidade médica. Você tem muitos sites e muitas fontes digitais que trazem o que pode e o que não pode. Tá certo? O antes e depois era uma coisa que o CFM sempre foi contra, né? Tinha uma resistência muito grande. Hoje em dia é possível, respeitados certos elementos e certos direitos do paciente. Certo? A questão da publicidade médica em se garantir um resultado, isso continua proibido. Certo? Eu tive um conhecido que mexia com reprodução in vitro, em que ele mandou fazer todos um material em que aparecia uma mãe amamentando uma criança. O CRM foi lá e falou, não, você está garantindo o resultado. Mas como garantindo o resultado? Eu mexo com isso. Eu boto criança no mundo através de fertilização in vitro. Então, eu sei, mas eu sinto muito. O senhor vender a imagem de uma criança com a mãe só dizendo, eu vou conseguir o filho para você. E o antes e depois tem lá certos elementos, tá? Em que você tem que ter o consentimento do paciente, você tem que ter dados assim reais, certo? Dados assim reais sobre o que foi feito. Que cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso, mas assim, existem certas obrigações que têm que ser cumpridas. São várias. Eu te mando essa resolução, a gente coloca melhor. É uma coisa que não se pode esbarrar na comercialização da medicina, né? Eu te peço até isso. Eu vou pesquisar assim melhor. Por quê? Porque você tem ali, pesquisar melhor não seria bem essa expressão, mas é assim, você tem ali o que pode, o que não pode, mas que também cria muitas dúvidas, né? Você tem em cirurgia plástica, por exemplo, cada organismo é um organismo, né? Até pouco tempo atrás, não sei se isso ainda se sustenta, pessoas que tinham um determinado tipo de pele né, eram sujeitas a queloide do que outras. Sim. Então, mas e daí? O queloide. Sim. Se a pessoa que tem esse tipo de pele, ela está mais sujeita ela está mais sujeita a queloide? Sim, a esse procedimento. Então, mas não adianta o médico falar assim, não, mas isso aí todo mundo sabe, isso aqui tem, não fui eu, é o organismo dele. Mas aí você postou dando essa garantia, né? Não, mesmo o silêncio, você não informou. Lei do silêncio, entendi. Entendeu? Você não informou, porque veja bem, o código do Sim Consumidor, e no artigo 4º, ele tem lá os incisos primeiro. Todo consumidor é vulnerável por ser consumidor. E isso aí é uma presunção absoluta. O que é isso? Não admite prova em contrário. Ela não admite prova em contrário. Você vai comprar um Audi, você vai comprar uma BMW, você é vulnerável. E você é vulnerável economicamente, tecnicamente e juridicamente. Você não fabrica carro, a Audi é muito maior assim do que você, e você não tem informações sobre fabricação de carro. É por isso que tem a chamada inversão do ônus da prova, e que na verdade nada mais é do que uma presunção e de veracidade do que o consumidor diz. Quem é que tem mais condições de provar que o defeito existe ou não? O consumidor
ou a BMW? A BMW, ela tem todas as informações técnicas e jurídicas e informacionais, né? A questão da informação, do que os consumidores. Tá certo? Agora, veja bem, na área da saúde você tem um outro sim, problema. Tem uma autora maravilhosa, a doutora Cláudia Lima Marques, e o STJ também tem sim, decisões belíssimas assim, sobre isso, que é a hipervulnerabilidade. Camadas de vulnerabilidade. O cara que vai assim, comprar um carro, ele é consumidor, ele tem vulnerabilidade. Primeira coisa. Agora, você pensa bem, o cara vai no hospital, ele é consumidor, ele é vulnerável, legalmente presunção absoluta. Ele está doente. Isso o torna vulnerável. Você tem uma segunda camada de vulnerabilidade. Ele é idoso. Você tem uma terceira camada de vulnerabilidade. Portanto, aquela vulnerabilidade do código, ela tem camadas em que a proteção é diferente. A proteção ao cara que vai comprar o Audi e a proteção a um consumidor doente no hospital e que é idoso. Ele tem hipervulnerabilidade. Uhum. A questão é mais complexa do que a mera vulnerabilidade. Eu vejo aí que futuramente, não sei se o Lucão aqui concorda, o conselho, né, o que é o CFM, né, vai ter que estudar caso a caso. Não, ele não consegue. Ele não consegue? Ele não consegue. Não tem braço é por isso que... não, mas não é assim só isso, não. Porque... como eu disse para vocês, eles têm um código de ética, certo? Sim. A ética não é formada por regras concretas, haja assim é certo, haja assado é errado. Não tem como. Ela traz, lógico, ele traz ali os tipos disciplinares, tá certo? Mas, principalmente, é um conjunto de princípios, tá certo? É um conjunto de princípios e valores que tem que ser respeitados e que, às vezes, se chocam. Às vezes eles se chocam. Esse caso mesmo da criança e do grampo. Lá. Prova legal. Está na Constituição. Interesse e proteção da criança. Está na Constituição. Os dois estão. Qual prevalece? Esse é um exemplo fácil de responder. Mas você tem outros que não. Você tem outros casos em que não se pode, tecnicamente, dar liminar sem ouvir a parte contrária. É o contraditório. Mas quando você entra e pede uma liminar, se juiz, é urgente. Pelo amor de Deus, me dê liminar, senão o cara vai morrer. Tá certo? Me dê liminar. Joga o contraditório para depois da liminar. Entendi. Contraditório, está na Constituição. Proteção à vida e à saúde, está na Constituição. Qual o valor é maior? É um processo. É uma dialética. Tese, síntese e antítese. Entendeu? Entendi. Não é assim, ele não vai conseguir... O CFM, eles analisam os casos concretos que chegam até lá e eles vão analisar cada caso dentro não só daquelas regras, porque, veja bem, um resultado justo depende de um meio justo, de uma análise justa e de valoração justa das provas. Porque, tecnicamente, e esse é um problema, o que ganha assim, em processo é prova, para com medo de conversa. O direito à prova, que é constitucional e é derivado do direito do contraditório, é um direito complexo. Você tem o direito a pedir a prova. Você tem o direito a que o juiz admita a prova. Você tem o direito de produzir a prova, de participar da produção da prova e de se manifestar sobre o produto da prova e tem direito a uma valoração justa da prova. É complexo. Então, olha, aqui eu não admito prova testemunhal. Primeiro, o direito a pedir a prova. E o direito a que a prova seja admitida. Ah, mas espera aí. Todas as provas são admitidas? Não. Você tem, em casos médicos, tá?
Isso é um exemplo. A lei não fala especificamente sobre isso, mas o Código de Processo Civil fala assim, olha, determinadas demandas a solução delas só pode ser provada, assim, a prova sobre essa demanda só pode ser feita através de documento ou perícia. Não pode ir testemunha. A lei limita a prova. Olha, prova testemunhal aqui, não. Porque a testemunha é médica? Não. E se ela ela participou do caso? Não. O que ela vai fazer lá? Então pronto. E é um exemplo. É outro exemplo. Como é que você... É o sistema da prova legal, por exemplo. Legalmente, né? É um sistema que vem já de... É um resquício de sistemas anteriores. Como é que você prova que a pessoa é casada? Através da certidão e de casamento. Sim. Ah, não, mas eu tenho a filmagem, eu tenho tudo, eu vi ele falando sim na igreja e no cartório. Não. Prova-se através de... Um documento legal. Sim, documento, assim, legal. Salvo engano meu, posso estar enganado, você se lembra daquele acidente com os Ulisses Guimarães? Lembro do helicóptero lá que ele caiu, sumiu morreu. E nunca mais ele acharam sumiu. o Então, corpo. a família, né, eles tiveram que ingressar com um processo, assim, salvo engano meu, de exausência, que é a morte presumida. Não, mas todo mundo viu, a imprensa caiu, morreu. Não, isso não tem corpo.